A Amazônia foi a região do mundo que mais emitiu gases do efeito estufa nessa semana, justamente por causa das queimadas. Os dados são da União Europeia. E segundo o monitor do fogo do Mapa Biomas, as áreas de queimadas no Brasil mais que dobraram entre janeiro e agosto deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. 643 municípios decretaram estado de emergência. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2024, o país registrou mais de 172 mil focos de incêndio e concentrou quase metade de todas as áreas atingidas por queimadas na América do Sul. E tem mais um dado preocupante. A área de floresta nativa queimada da Amazônia cresceu 132% em agosto, isso em relação ao mesmo período do ano passado. O relatório é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da rede Mapa Biomas. Ou seja, o aumento de incêndios em áreas de floresta mostra uma mudança no cenário na Amazônia. O clima seco e o calor passaram a influenciar as áreas devastadas pelo fogo em uma floresta até então reconhecida por ser tipicamente úmida. Para analisar e entender melhor o tamanho desse problema, a gente faz conexão com a diretora de ciência do IPAM Amazônia, a Anne Alencar. Anne, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. A gente sabe da importância da Amazônia, chamada de pulmão do mundo, mas um pulmão que agora precisa de muita atenção e de ajuda também, né? Pois é, Kelly, boa tarde. Com certeza é uma situação muito preocupante. A gente não, nos últimos anos, a gente não tinha uma área de floresta tão grande sendo queimada ou sendo impactada pelas chamas, pelos incêndios, né? Inclusive em áreas indígenas também? Inclusive em áreas indígenas, onde o combate ainda é muito mais difícil. Temos visto que os territórios indígenas têm sido muito afetados, principalmente territórios indígenas que são rodeados por áreas agropecuárias, né? Esse fogo, ele muitas vezes escapa dessas áreas, como as condições climáticas, elas estão muito favoráveis para que o fogo escape e realmente entre nesses territórios. Aí estamos vendo grandes áreas queimadas, afetando não só terras indígenas, mas unidades de conservação também. Pois é, o que eu acho importante a gente destacar aqui é essa questão de serem áreas nativas, né, com árvores de pé, ou seja, não foi aquela área que tinha sido devastada para, de repente, fazer algum uso ali da agropecuária, e sim mata nativa, né? Sim, isso é interessante mesmo, porque a Amazônia, num ano de seca normal, vamos dizer assim, no ano médio, né, ela realmente não pegaria fogo dessa forma que a gente está vendo. Mas nós estamos vivendo um momento muito grave, com uma seca que nós acumulamos basicamente do ano passado. Então, ano passado já tivemos uma seca severa. Quando chegou o período chuvoso, entre essas duas secas, ele não foi suficiente, não foi forte o suficiente realmente para recarregar a água no solo, e aí a gente começou um período seco também, aí, que ficou muito mais severo. E isso impacta a capacidade da floresta resistir a esses incêndios. Ou seja, algo precisa ser feito porque as mudanças climáticas chegaram e estão aí nos impactando. Agora, Anne, o desafio é enorme também pela dimensão, pela área, né, da região amazônica. Sim, com certeza. A gente estava falando do impacto das mudanças climáticas, mas é importante a gente frisar que o papel das mudanças climáticas é estabelecer as condições para que o fogo se propague, não para que o fogo comece, né? O fogo começa pela ação humana, pela mão do ser humano. Então, é aí que a gente precisa olhar e trabalhar para reduzir. Então, a prática de uso do fogo na atividade pecuária, principalmente, e aí os dados do IPAM, junto com o Mapa Biomas, mostram claramente isso, que historicamente, em agosto, o que se queima mais na Amazônia são áreas de pastagens. Esse ano também foram, né, 55% de tudo que foi queimado no bioma Amazônia em agosto desse ano foram áreas de pastagem, mas houve um aumento
de 132% da área de floresta queimada. Então, é preciso que as pessoas usem, nesse momento de crise principalmente, usem menos o fogo, e é preciso combater o crime, porque o que a gente está vendo também hoje é que muitas pessoas estão usando o fogo como arma, né, como forma de realmente invadir áreas públicas e queimar um patrimônio que é tão caro para o Brasil. E, além disso, né, ter também um alerta que todo mundo perde quando a Amazônia perde, né? E o mundo realmente, não é exagero dizer, né? E sabe que outro dia a gente entrevistou aqui para o Record News Rural um pesquisador da Embrapa que dizia o seguinte: uma floresta, uma árvore em área de floresta remanejada ali, né, que tem realmente um controle, demora até 45 anos para se recompor. Então, realmente é um tempo muito longo, né, para a gente tentar recuperar um bioma que continua pegando fogo. A recuperação de uma floresta que foi impactada por um incêndio, ela pode demorar até muito mais que isso, né? Com 45 anos, a partir dos 15 anos começa a ter uma recuperação da sua capacidade hídrica, mas a biodiversidade, a estrutura, a funcionalidade dessa floresta, ela realmente pode demorar muito mais. Depende de muitas coisas, depende da intensidade desse incêndio, de quantas vezes a floresta foi queimada, mas uma coisa é certa: uma floresta que não foi feita para queimar, né, que tem uma capacidade em que as árvores têm a casca, né, muito fina, realmente fica muito difícil essa floresta não ficar suscetível a outros incêndios. Bom, que a gente então adote as estratégias necessárias, como de fiscalização, né, e realmente de penalizar quem ateia fogo de forma irregular. Muito obrigada, viu, por trazer esses alertas para a gente, Anne. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigada, até a próxima.